Olá, eu sou a enfermeira Alessandra e responsável pela linha de cuidado no programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Essa é a 73ª edição do curso para gestante, onde a equipe Viver Bem preparou com todo carinho para você obter todas as informações no conforto de sua casa. A linha de cuidado gestante é dedicada a você que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é ofertar informações para que você tenha uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso para gestantes, nós faremos compartilhamentos de vídeos e textos, oficinas temáticas que é produzido por uma equipe multiprofissional para que você tenha todas as informações sobre o período gestacional e do pós-parto. Aproveite o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Meu nome é Mariana Bozelli Serra, eu sou médica anestesiologista cooperada da Unimed e fui convidada para falar sobre o tema anestesia versus analgesia no parto. A anestesia, ela gera diversas inseguranças em todo tipo de paciente, principalmente na gestante. Então eu reuni algumas perguntas e fazer de um modo perguntas e respostas para nós explanarmos um pouco sobre esse tema. Farei uma cesariana. Qual será a anestesia? Na anestesia para cesariana, existem 3 possibilidades. Primeira, que é a mais comum, de fácil execução, que é segura para a mãe e para o bebê, tem uma baixa incidência de complicações, é a raquianestesia. Ela é realizada na grande maioria dos casos. No que consiste? Ela é aquela anestesia que é realizada nas costas, em que, mais ou menos da altura do peito, da altura do mamilo para baixo, a mãe perde totalmente as sensações de dor, de tato, de temperatura e até a força motora. O segundo tipo de anestesia é a anestesia peridural. Ela também é realizada nas costas, mas a técnica é um pouco diferente. O local que é injetado o anestésico é diferente do da raquianestesia. E essa anestesia peridural são necessárias maiores doses de anestésico para conseguir o mesmo efeito da raquianestesia. Por isso ela é menos comum. Alguns serviços utilizam no Brasil, só que ela é bem menos comum do que a raquianestesia. E a terceira possibilidade é a anestesia geral. A anestesia geral ela é uma exceção na anestesia para cesariana. Ela é usada em situações específicas. Sejam elas caso a gestante tenha alguma contraindicação à raquianestesia, que ela use algum tipo de anticoagulante e teve uma cesárea de emergência em que não foi possível esperar aquelas horas até fazer o efeito, terminar o efeito anticoagulante e a gente poder fazer a raquianestesia, ou em algumas outras situações de emergência obstétrica, em que a mãe tem algum sangramento agudo, importante, e que a gente tem que agir rapidamente e fazer anestesia geral para colocar em segurança tanto a mãe quanto o bebê. Mas ela é uma exceção. A grande maioria das vezes, a anestesia de escolha é a raquianestesia. Como é a raquianestesia? É segura? É essa que pode dar dor de cabeça? A raquianestesia ela é feita da seguinte maneira. Ela é realizada alguns minutos antes do início da cesariana, em que a gestante vai entrar na sala do centro cirúrgico, vai ser toda monitorizada com um aparelho para aferir a pressão, para ver a saturação de oxigênio no sangue, para ver os batimentos cardíacos no coração e vai ser pego um acesso venoso, uma veia periférica no braço ou na mão. Após isso, a gente vai pedir que a gestante se sente, ela vai sentar com o auxílio e o anestesista vai iniciar o processo da raquianestesia, que vai fazer asepsia e antisepsia das costas da gestante, que nada mais é do que uma limpeza, vai fazer a palpação da crista ilíaca, que a gente chama que é esse ossinho aqui do lado, que fica na bacia, que é para o anestesista ver a altura que ele deve fazer a raquianestesia. Então vai fazer a palpação da coluna para achar o lugar certo, o espaço entre duas vértebras, e vai fazer a punção com a agulha da RAC para a injeção do anestésico local. Essa punção da RAC, com a agulha da RAC, ela costuma doer menos
do que a veia que é pega no braço ou na mão. Então ela é um desconforto, mas não é nenhuma dor considerável. A RAC, ela tem como a gente pode chamar de complicação a cefaleia pós-RAC. Só que ela não é em todas as pacientes que isso vai ocorrer, é numa minoria de pacientes. E o que a gestante deve se sentir segura é que caso ocorra numa minoria das pacientes, essa cefaleia ela tem tratamento. A gestante não vai ficar desamparada, ela busca o serviço de atendimento, é avaliada pelo anestesiologista e essa cefaleia é tratada. Eu já tive dor de cabeça depois da RAC em outra cirurgia. Posso fazer RAC mesmo assim? Vou ter cefaleia necessariamente? A resposta é: a anestesia mais indicada para a cesariana é a raquianestesia. Então, mesmo que a paciente já tenha tido um episódio prévio de cefaleia pós-RAC, a RAC, devido à sua segurança, tanto para a mãe como para o bebê, ela ainda é considerada primeira escolha. E caso a gestante já tenha tido uma cefaleia pós-RAC antes, não necessariamente ela vai ter essa cefaleia de novo. Não quer dizer que se ela já teve uma vez, ela terá outra. E, como eu já falei, caso essa cefaleia aconteça, a gestante em nenhum momento vai estar desamparada. Ela vai receber um atendimento médico, vai receber o tratamento endovenoso na veia, tratamento para ser continuado em casa e vai prosseguindo até o término dessa dor de cabeça. E se eu precisar de anestesia geral, meu bebê vai nascer mal? O que na verdade acontece é que as situações que fazem com que tenha que ocorrer a anestesia geral, por exemplo, situações de emergência, um sangramento placentário importante ou outras situações de emergência, essas situações sim é que podem levar a um sofrimento do bebê. E não necessariamente as drogas da anestesia geral. Hoje em dia, as drogas que nós anestesiologistas utilizamos, elas têm uma distribuição rápida e uma rápida metabolização, ou seja, o efeito dela acaba rápido. Então, o bebê pode nascer um pouco mais sonolento devido a essas drogas anestésicas. Só que, com a atuação do pediatra ali rapidamente, esse efeito pode ser revertido. Então, o que acontece na maioria das vezes é que a situação que faz com que a mãe tenha que fazer uma anestesia geral, essa situação sim que pode levar a um sofrimento do bebê e não necessariamente as drogas anestésicas da anestesia geral. Sonho em ter um parto normal e não queria receber anestesia, pois no parto humanizado, quanto menos medicamentos, procedimentos, melhor. Essa aí é uma frase que já vem caindo. Por quê? O parto humanizado não significa um parto sem intervenção, e sim um parto em que a mãe é protagonista do seu momento, que a mãe é a protagonista desse trabalho de parto, seja ele cesariana ou parto normal. Então, a mãe ela acaba se tornando protagonista até mesmo no nível de dor que ela está sentindo. A mãe decide quando é necessário uma intervenção nessa dor ou não. A mãe é que está sentindo a necessidade ou não de uma intervenção anestésica para melhor condução do seu parto. Analgesia é diferente de anestesia? Sim. A anestesia ela é uma abolição completa das sensações de dor e outras sensações do corpo, de temperatura, do tato, da força muscular. E a anestesia geral, além de toda essa abolição, ela tem também a abolição da consciência. Já a analgesia ela é uma diminuição dessa sensação de dor. Então a mulher ela vai continuar tendo a força muscular, vai continuar tendo a sensação do tato, mas a dor ela se torna muito mais
muito menos intensa, se torna muito mais tolerável. A gente diz que há uma diminuição desse nível da dor da gestante. Quando posso pedir analgesia? Existe uma dilatação mínima? A resposta é não. Não existe uma dilatação mínima com que a gestante possa pedir anestesia. Quem decide o momento da conduta da analgesia de parto é a gestante. Tem gestante que evolui muito tranquilamente e com 8, 9 centímetros que ela sente uma dor muito forte e solicita a analgesia. Tem gestante que com 2 centímetros de dilatação, ela já está apresentando uma dor muito intensa e ela solicita a analgesia nesse momento. Então, mais uma vez, no parto humanizado, a mãe é protagonista do seu próprio parto. Então, quem decide o momento em que vai ocorrer a analgesia e se ela quer analgesia ou não, é a própria mãe. Além do alívio da dor, a analgesia pode ajudar no meu parto? Sim, porque nesses partos em que a mãe está com uma dor muito intensa, que não consegue mais colaborar com o trabalho de parto, que ela já está exausta, a analgesia ela vem contribuir para uma melhora desse trabalho de parto. Por quê? Porque a mãe, com menos dor, vai ter uma melhora considerável desse quadro que ela estava, que às vezes é até insuportável. Então ela vai conseguir caminhar, ela vai conseguir fazer força quando for o momento certo e vai ficar um ambiente muito mais agradável, mais tolerável para a mãe. Então, além do alívio da dor, a mãe vai poder colaborar mais com o trabalho de parto, fazer caminhada, fazer os exercícios que o ginecologista estiver passando e fazer a força no momento correto. A analgesia pode atrapalhar o meu parto? Li que partos com analgesia demoram mais e tem mais chance de virar cesariana ou precisar de fórceps. É verdade? O que acontece é que os partos prolongados, no passado, os partos prolongados, aqueles partos mais difíceis e que o bebê tem uma posição, tem uma apresentação de uma posição que leva a um parto normal mais difícil, eram esses partos prolongados que geralmente as mães solicitavam a analgesia. Por isso que teve essa relação de que a analgesia prolonga muito o trabalho de parto. Mas o que acontecia, na verdade, era exatamente o contrário. Eram esses partos muito prolongados e mais difíceis em que as mães solicitavam mais analgesia. Por isso houve essa confusão. Então, a analgesia, quando bem realizada por um profissional anestesiologista e com a mãe bem orientada, ela não prolonga o trabalho de parto. Inclusive, pode auxiliar a mãe a tolerar muito melhor essa sensação de dor e poder auxiliar no trabalho de parto, fazer caminhada, fazer os exercícios, participar ativamente do seu parto. Quais os riscos da analgesia de parto? Analgesia de parto, eu costumo dizer que não existe nenhum procedimento, tanto anestésico, cirúrgico, isento de riscos. Todo procedimento existe algum risco. O que acontece? Com um anestesiologista, um médico bem capacitado, esses riscos diminuem bruscamente, se tornando quase nulos. A analgesia de parto, ela é realizada da seguinte maneira. É passado, como eu expliquei, semelhante à RAC. A paciente vai sentar, vai ser feita a asepsia, antisepsia, que é a limpeza das costas da paciente, e vai ser introduzido um catéterzinho no espaço peridural, que é um espaço ali entre as vértebras da coluna. Esse catéterzinho, ele vai ter uma saída pela pele e, através dele, a gente consegue fazer medicações de modo contínuo. Então, vai ter um acesso para esse espaço peridural durante todo o trabalho de parto. Como esse acesso tem esse pertuito, após realizada a passagem do catéter,
a mãe ela não pode mais entrar na banheira e também ir para o chuveiro. Por quê? Para a gente evitar um risco de contaminação desse catéter e desse trajeto, que é por onde a gente injeta o anestésico local. O anestésico local, que é para dar analgesia, para diminuir a dor da paciente, ele pode levar a algumas alterações, por exemplo, uma queda de pressão, e por isso a gente faz analgesia de parto em um ambiente controlado. É um ambiente dentro do hospital, em que a gestante vai estar monitorizada com um aparelho para aferir a pressão, com um aparelho para ver a saturação do oxigênio do sangue da mãe e um cardioscópio para a gente avaliar os batimentos cardíacos. Caso a paciente apresente essa queda de pressão, que também pode ocorrer na cesariana, nós já temos as medicações para reversão dessa queda de pressão ali, preparados e disponíveis para serem feitas prontamente na hora que a gestante apresentar esse efeito colateral, que seria a queda da pressão. Como a anestesiologia é algo muito individual, por exemplo, às vezes uma dose do anestésico para mim pode acabar tendo mais efeitos do que para outra pessoa. Então, dependendo da dose que for utilizada, a gestante ela pode sentir um pouco de perda de força nos membros inferiores. Só que isso varia muito de gestante para gestante e, como eu falei, uma técnica bem realizada por um médico anestesiologista bem capacitado, ela diminui muito as chances desse tipo de complicação. Ainda tenho muitas dúvidas sobre anestesia. Posso marcar uma consulta para tirar minhas dúvidas? Sim. O ideal é que a gestante, durante a sua gestação, ela marque uma consulta pré-anestésica com o anestesiologista. Tanto faz se ela for fazer cesariana ou parto normal. Ela deve marcar essa consulta para ir lá conversar, tirar todas as suas dúvidas. Caso seja necessário alguma coleta de exame, o anestesista vai solicitar esse exame, vai explicar como vai ser feito todo o procedimento da anestesia, seja ela a raquianestesia, anestesia geral, anestesia peridural ou analgesia de parto com anestesia peridural. Então é muito importante que a gestante marque essa consulta pré-anestésica para tirar todas as suas dúvidas e chegar na hora do trabalho de parto, na hora da cesariana, muito mais tranquila em relação à anestesia. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante também. Você é médico ou só faz anestesia mesmo? O anestesiologista, ele é um profissional médico, então nós fazemos 6 anos da faculdade de medicina e após o término da faculdade, a gente faz a especialização, que é a residência em anestesiologia, que são mais 3 anos. Então, é um médico que estudou 9 anos para te proporcionar a melhor experiência para você ter no seu parto normal, cesariana e com segurança para a mãe e para o bebê. Ou seja, é comum esse medo da anestesiologia, esse medo da analgesia de parto, é compreensível. Por isso que é importante esse bate-papo, que a gestante tire todas as suas dúvidas e chegue muito mais tranquila no seu trabalho de parto, no seu parto normal, para tornar esse momento grandioso, o mais prazeroso possível para a mulher. Eu gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo, para essa aula sobre anestesia versus analgesia. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas, seja para conversar, para discutir a respeito de alguma insegurança. Vocês podem entrar em contato que eu estou sempre à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do curso para gestante e para maiores informações, entre em contato pelo telefone do Viver Bem ou pelo nosso e-mail. Até a próxima!